Hi guys, Teacher Jéssica também aqui e hoje eu quero compartilhar com você livros que você pode ler em inglês para melhorar o seu reading. Bom, então o hábito da leitura ele é muito importante tanto para construir o nosso vocabulário, nossa diversidade de palavras que a gente tem tanto em português quanto também em inglês. Então ler em inglês é muito legal, pode ajudar você a diversificar um pouco mais as palavras que você fala, esclarecer sobre a questão de estruturas de frases. Então, a leitura é bem importante e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, ok? Eu vou começar compartilhando alguns, não apenas livros, mas fontes de leitura que pode ajudar você desde o início, tá? Então, se você está começando a estudar inglês agora, poucas semanas ou poucos meses, até 2, 3 meses de estudos, mas assim, de forma frequente, você estuda toda semana, tem talvez um acompanhamento de um professor ou de um curso, ou ainda assim, tá estudando sozinho, mas tá se puxando, tá estudando de verdade, assim, se dedicando. Então, essas são as indicações para você. Você pode ler notícias, tá? E não são notícias nos sites dos jornais, ainda não, tá? Ainda a gente tá numa etapa que a gente precisa ler coisas mais simples, coisas mais do dia a dia, com palavras mais fáceis de entender, ok? Então tem 2 sites bem legais que disponibilizam esse tipo de material para estudantes de inglês, ok? O primeiro deles é o Breaking News English, ok? E o segundo é o News in Levels. Então em ambos os sites existem níveis nas notícias, então você pode observar nível 1, nível 2, nível 3. No Breaking News English tem até o nível 6, então 1, 2 e 3 são mais simples, 4, 5 e 6 são mais complexos. E o News in Levels são notícias ainda mais curtas, e aí tem os níveis 1, 2 e 3. Então você pode começar pelo nível 1, se sentir que tá muito fácil, muito simples, vai pro nível 2, pro nível 3, 4, 5 e 6, ok? Algumas notícias no Breaking News English, por exemplo, ele não vai ter as opções 1, 2 e 3 ou 4, 5 e 6, ele é separado assim. Então dá pra sempre procurar, se você é mais iniciante, procurar as notícias que já tem indicação para níveis menores, 1, 2 e 3, e trabalhar ali dentro, nível 1, 2 e 3. Já se você já está estudando há um pouquinho mais de tempo, já dá para ir para o 4, 5 e 6, ok? Então esses 2 sites eles são bem úteis, são feitos para estudantes, tá? Então em ambos tem vocabulário, no Breaking News English tem até várias atividades, assim que eu até uso com os meus alunos particulares, tá? Eu preparo uma aula baseada naquele conteúdo. Então dá para aproveitar bastante, dá para praticar várias coisas e fazer uma atividade bem completa ali. Uma outra fonte legal para quem está começando a estudar inglês há pouco tempo é usar letras de músicas infantis, tá? Então isso na verdade é uma prática de listening com reading, tá? Então ali a gente vai usar as letras, né, as lyrics das músicas para entender o que está acontecendo naquela música. Então um canal do YouTube bem famoso e confiável para esse tipo de atividade, que é o que eu coloco pro meu filho escutar, tá? As musiquinhas que eu coloco para ele escutar, é o canal CoComelon, tá? Nesse canal são muitas músicas, tá? E sempre tem a letra junto. Então é legal colocar para tocar e aí esteja aberto a ouvir músicas feitas para crianças, tá? Então são músicas infantis, mas todas as letras sempre tem um tema de gramática que eu percebo, sempre tem vocabulário, cores, números, adjetivos, verbos, tudo ali acrescenta bastante ao seu conhecimento. Então, assistir essas músicas vai ajudar bastante. Pode ser outras também, essa é apenas uma recomendação que eu tenho, assim, que eu tô vivendo no momento, que eu sei que é boa, mas qualquer tipo de música infantil com as letras embaixo, que vai passando pra cantar junto, sabe? Isso vai te ajudar a entender melhor a música e aí depois dá até pra copiar, escrever de novo, tentar lembrar das palavras, fazer uma atividade bem completa aí, ok? Agora, se você já estuda aí há uns de 3 a 6 meses, já tá no nível um pouco mais alto de conhecimento, você pode focar nos níveis mais altos desses sites, então no Breaking News English você pode usar os níveis 4, 5 e 6 dos textos, e no News in Levels pode usar o nível 3 diretamente, tá? Porque provavelmente os níveis 1, 2 ali, iniciantes, já vão estar um pouco mais simples para você. Mas, de qualquer forma, se
a prática de reading não é algo que você faz com frequência, pode ser que seja preciso nivelar aí com as suas outras habilidades, se você mais escuta, fala, né, e escreve. Mas não é tão comum, tá? O mais comum é que o reading seja realmente uma das habilidades que as pessoas mais entendem. Então, por isso que eu tô falando dessa forma, ok? Se já tá estudando aí de 3 a 6 meses, pode ser legal, então, incrementar um pouquinho mais, tá? Já ir para um desafio um pouquinho maior, para ter que pesquisar algumas palavras, tá? Para conhecer palavras novas. Então, os níveis um pouco mais altos desses 2 sites que eu citei, eles ajudam nisso. E além disso, também dá para começar a ler alguns livros curtos, tá? Mas livros talvez feitos para crianças também, comic books, né? Que são os nossos livros em quadrinhos, são bem legais para isso, que às vezes pode até ser uma história um pouco mais elaborada, mas ele é feito para crianças ou um público infanto-juvenil, tá? Então procure esse tipo de livro, esse tipo de material, feito mais para adolescentes e mais ainda para crianças, tá? A gente ainda tá falando de um nível bem inicial de inglês, então materiais feitos para crianças são sempre muito bons, porque se você tá estudando aí inglês há 6 meses, você é um bebê estudando inglês, certo? Então nada mais justo do que ter contato com materiais feitos para esse público, certo? Vai te ajudar bastante. Vai ser simples no início, pode ter alguns desafios sim, mas a princípio é para ser alguma coisa simples, para te manter motivado e continuar fazendo que vocês continuem estudando e continuem tendo contato com o inglês e aos poucos vai crescendo esse nível aí, certo? Agora vamos lá, se você já está estudando aí há quase um ano, tá ali entre os 6 meses e um ano de estudos, também sempre lembrando, um estudo focado, semanal, com acompanhamento de um professor ou de um curso, ou então está estudando sozinho, mas está mantendo uma frequência de estudo semanal, pelo menos aí, há um ano, 6 meses, 9 meses, um ano, a gente já está num outro nível de leitura, ok? Então aí você já pode, ao invés de usar sites que pegam as notícias e adaptam para estudantes de inglês, entrar direto nos sites do The New York Times, BBC, CNN. Então, todos esses veículos de informações internacionais, eles produzem muito conteúdo em inglês, certo? E é quase sempre escrito. Pode ter vídeos também, que também é legal para praticar, mas como aqui o foco é reading, então vamos focar na leitura, certo? Então, The New York Times tem o site que você pode ir lá procurar. Vai ter também, além das notícias, vai ter alguns artigos, coisas mais específicas sobre alguns assuntos, esportes, entretenimento, tá? Então tudo isso já entra agora no seu espectro de estudos, tá? The New York Times, BBC, CNN, então todos esses sites vão ajudar você bastante, ok? Outro tipo de material que você já pode ter contato a partir de agora são perfis nas redes sociais mesmo, seja Twitter, Instagram, LinkedIn, tá? Então, tanto nessas 3 redes principalmente, mas eu vou falar mais do Instagram mesmo, que é onde a maioria das pessoas tá, tem muitos influenciadores, muitas pessoas que falam em inglês, certo? São americanos, canadenses, enfim, nativos, ou até pessoas que têm um público internacional, não são nativas, mas também falam em inglês, ou pelo menos a maioria da sua comunicação é em inglês. Então, esse tipo de perfil você pode começar a acompanhar e procura perfis que postam bastante coisas em texto e não tanto em vídeos, pensando no reading, tá? Também vale muito a pena seguir essas pessoas para praticar o listening, mas como aqui a gente está falando de reading, procure alguns perfis, pelo menos, que estejam focados ali em textos, tá? E aí, comece lendo os posts que tiverem legendas mais curtas, com 3 a 4 parágrafos, nada tipo muito longo. Tá? Os mais longos você pode fazer sim, mas vai te desafiar um pouquinho mais, tá? Talvez não seja tão confortável, talvez seja mais palavras ali que você não conhece, mas tá tudo bem também, tá? Faz parte fazer esse tipo de atividade também. Então comece com os mais curtos e aí vá avançando, tá? E além disso, você pode também começar a ler livros um pouquinho mais longos, tá? Pensando aí numa pessoa que está estudando inglês de 6 a 9 meses, de forma constante, praticando bastante, já é possível ler pequenos romances, tá? Romances curtos, né? Nada de séries longas de fantasia, nada disso por enquanto. Mas textos mais simples, tá? E sim, vai ser desafiador, tá? Porque até mesmo aqueles textos feitos para adolescentes ou para adultos, mas com um vocabulário mais coloquial do dia a dia, também
vai ter desafios, tá? Também vai ter palavras que você não vai entender. Eu mesma, quando eu leio em inglês, eu preciso dar uma ignorada em algumas palavras que são mais específicas, que eu nunca vi na vida. Às vezes eu vou lá e dou uma pesquisada para trazer mais vocabulário para o meu conhecimento, mas às vezes eu só quero ler mesmo e praticar, então eu fico e ignoro algumas palavras mesmo, tá tudo certo, tá? Se você tiver um Kindle ou um leitor digital, é legal porque você pode procurar o significado das palavras na própria tela, né? Se não, pode sempre ter o celular junto para procurar no dicionário ou no próprio computador, tá bom? Seguindo então nos níveis, né? Vamos pensar em alguém que está estudando há um pouco mais de um ano ou que já estuda aí há quase 2 anos. A gente chega num ponto que fazer tudo isso que eu já falei vai ajudar, e muito. E além disso, a gente pode começar a ir para uns textos um pouco mais específicos, não tanto coisas do dia a dia, coisas simples, mas artigos mais longos. Às vezes você é uma pessoa que está na faculdade ou que está num mestrado, um doutorado, né? Já vai conseguir ler os artigos científicos com um pouco mais de facilidade, tá? E também tem um site muito legal que disponibiliza textos, que é o medium.com, tá? Então nesse site você tem, se eu não me engano, 4 acessos mensais, então dá pra ler um texto por mês. Dá pra ler um texto por semana. Então esse site ele é bem interessante. Não dá pra sair abrindo vários textos pra depois descobrir qual que quer ler, tá? Veja pelo título, uma pequena descrição lá no site e já abra pra ler aquele específico. Tem também o tempo de duração da leitura média, né? Então vá ali até 10 minutos, não pegue textos de 20 minutos, né, 15 minutos, procure entre 7 e 10 minutos. Esses textos são ideais para você agora. Então, vão ser sobre assuntos diversos, então lá no site você tem categorias, você pode escolher sobre o assunto que você quer ler. E também dá para fazer tipo uma assinatura de filtros, se eu não me engano, tá? Então ali eles começam a te mandar também sugestões de textos para você ler com o passar do tempo. Claro que o objetivo deles é que você faça a assinatura do site, tá? E se esse for o caso, ótimo, acho bem legal. Mas, se não for o caso, se você não quiser pagar, né, para ter acesso a esses textos, lendo um por semana, entre 7 a 10 minutos, sobre um assunto mais específico, já vai ajudar muito, tá? E aí, sempre que você entrar em contato com palavras novas, que tiver contato com expressões, estruturas diferentes da língua, a gente sempre pode praticar isso. Então, a prática de reading, ela é muito de input, né? A gente está absorvendo muita informação. E aí, para depois usar essa informação no dia a dia, na hora de falar e escrever inglês, tem que praticar bastante, tá? Então, sempre que ler alguma coisa, é bem legal misturar com uma atividade de writing ou speaking, tá? Então, gravar um áudio, ou então escrever um resumo do que você acabou de ler, pode ajudar bastante a incrementar essa atividade de reading, ok? E agora a gente chega então num nível mais avançado, tá? Uma pessoa que já está ali se dedicando ao inglês há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Às vezes é uma pessoa que já reduziu um pouco o ritmo de estudos, mas está se mantendo em contato com a língua, continua revisando pontos gramaticais, às vezes está com contato com um professor particular ou curso, ou não, já não está mais, né? Está mais estudando por conta, porque a base já está completa. Então essa pessoa aí já pode fazer tudo isso que eu falei, pode continuar fazendo tudo isso que eu falei até agora, mas também pode ser o momento de começar a ler um livro mais específico. Então, se você trabalha com administração de empresas, por exemplo, pode ser interessante ler um livro de produtividade, de business mesmo, né? Técnicas de negociação, técnicas de vendas, né? No geral, quem está no mercado de trabalho lê livros sobre produtividade, sobre como subir na carreira, hábitos das pessoas milionárias, esse tipo de livro assim, que não são histórias, né, romances, mas são sim livros mais técnicos, que às vezes vão exigir um pouco mais de atenção, não vão ser tão dinâmicos, então alguém que está nesse nível um pouco mais já avançado já consegue acompanhar melhor esse tipo de livro, ok? Não pode usar esse tipo de livro antes? Pode, claro que pode, mas eu tô falando aqui que vai ser um pouco mais difícil, tá? Talvez vai dar uma desanimada, talvez vai ser aquele caso de um livro que você vai ter que parar no meio, porque vai cansar de ler, vai ter que começar depois de um tempo, tá? Então já deixo avisado aqui. Mas são fontes bem interessantes também de vocabulário mais específico, tá? Então se você está começando a entrar no mercado de trabalho de TI, por exemplo, e quer ter contato com conteúdos em inglês, ou então qualquer área, na verdade, tá? Arquitetura, engenharia,
negócios, o que mais? Publicidade, tá? Qualquer área, na verdade, você vai poder aprender muito com os livros e textos mais longos. Então, lembra aquele site que eu falei antes? O Medium.com? Então, esse site, ele vai ter artigos mais longos também. Então, agora aqui, depois aí de passar 2 anos, por aí, aprendendo inglês, dá pra começar a ler esses textos mais longos. Nem eu falei antes, dá pra começar antes? Ok, pode, mas saiba que pode ser um pouco mais difícil, ok? Então, aqueles textos que antes eu falei que era de 7 a 10 minutos, talvez pegar os que tem de 10 a 15 minutos, pode ser mais interessante e um pouco mais desafiador para você que já está num nível mais avançado de inglês, certo? Então, eu espero que esse material ajude você a se organizar nos estudos, que você consiga se manter empolgado lendo em inglês, que isso é muito importante. E entre em contato comigo se tiver qualquer tipo de dúvida, estou à disposição para ajudar, ok? Já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, o comentário, como eu falei antes, para se manter aí atualizado nos próximos vídeos que eu for postar, ok? See you, bye!